ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal o resultado de uma perícia médica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes ordenou que fosse realizada uma perícia médica para avaliar o pedido de prisão domiciliar humanitária ou a necessidade de uma internação de Jair Bolsonaro no hospital penitenciário. Será mesmo que vão conseguir investigar a esposa do Moraes? Será que ela vai comparecer à CPI? Será que vão conseguir a quebra de sigilo de dados telefônicos, fiscais e bancários? E a decisão prevalecente no STF é de que CPI pode diretamente, independentemente de autorização judicial, quebrar sigilos de dados telefônicos, fiscais e bancários. Não precisa de autorização judicial. Tá simplesmente impossível de acompanhar a quantidade de escândalos desse governo. Vou precisar dar uma planilha para colocar mais um escândalo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Saúde de Bolsonaro se agrava terrivelmente e pedido de urgência protocolado. É isso mesmo. A defesa do ex-presidente Bolsonaro protocolou um pedido de urgência para que a perícia da Polícia Federal seja concluída o mais rápido possível, após constatar piora no estado de saúde do ex-presidente. Segundo a defesa, exames recentes indicam um agravamento clínico e a necessidade imediata de uma avaliação médica transparente e completa, justamente para garantir que seus direitos, inclusive a integridade física e ao tratamento adequado, sejam respeitados enquanto ele permanece em custódia. Segundo o deputado Gil Diniz, é inaceitável que um homem que foi vítima de um atentado, segue com sequelas e agora apresenta piora, seja mantido sem que uma perícia definitiva seja concluída com a devida urgência. O pedido já está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar da situação de Jair Bolsonaro? Eu e a Jussara Soares, nossa analista de política, apuramos que a Polícia Federal vai enviar agora até o final de semana, mais conhecido como sábado, daqui a 2 dias, ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal o resultado de uma perícia médica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está preso na Papudinha, em Brasília, aqui no Distrito Federal, e a previsão, segundo apuramos, é que esse laudo seja finalizado agora, nas próximas horas, para ser enviado ao ministro Alexandre de Moraes, para ele tomar uma decisão. Se Jair Bolsonaro seguirá na Papudinha ou irá para a prisão domiciliar. No dia 15 de janeiro, ao determinar a transferência do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal para o complexo da Papudinha, Moraes ordenou que fosse realizada uma perícia médica para avaliar o pedido de prisão domiciliar humanitária ou a necessidade de uma internação de Jair Bolsonaro no hospital penitenciário. Esse prazo foi estipulado pelo ministro de 10 dias, mas o resultado ainda não foi entregue, já acabou o prazo de 10 dias. O ex-presidente passou por uma avaliação de peritos da Polícia Federal no dia 20 de janeiro. O Carlos Bolsonaro tem dito nas redes sociais que Jair Bolsonaro teve uma recaída naquele quadro de soluços. Na quarta-feira, a defesa de Bolsonaro pediu à Suprema Corte urgência na entrega do laudo, alegando que o ex-presidente teve uma piora em seu quadro de saúde, com crises de soluços e vômitos. Abre aspas, transcorridos mais de 10 dias da realização da perícia, verifica-se que até o presente momento não foi juntado aos autos o laudo elaborado pela referida Junta Médica da Polícia Federal. É o que cita o pedido da defesa. Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, fixada em regime inicial fechado. A defesa e a família insistem na prisão domiciliar, alegando que a penitenciária não tem condições de atender o ex-presidente diante de seu quadro de saúde. Enquanto isso, o cerco se fecha em torno da esposa de Alexandre de Moraes. 2 comissões de inquérito em trâmite no Congresso Nacional querem a convocação da advogada Viviane Barce de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. A CPI do INSS já teve um requerimento apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten. Ele mesmo comunicou o fato em suas redes sociais. Outro requerimento que mira Viviane foi apresentado na CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira, relator da comissão, protocolou o pedido de convocação da esposa de Moraes. Porém, ele foi mais longe.
O senador pediu também a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal da advogada. Será que o Senado começou a acordar? Relator da CPI do crime organizado no Senado disse que vê indícios de lavagem de dinheiro no contrato de 129 milhões da esposa de Moraes com o Banco Master. Relator da CPI vê indícios de lavagem de dinheiro em contrato de esposa de Moraes. Relator de CPI do crime organizado quer convocação de esposa de Moraes. E mais, o senador Alessandro Vieira também pediu quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal da esposa do Moraes. Gente, será que o Senado está acordando? Mas isso aqui me fez lembrar desse caso. Me parece que não é a primeira vez que tem escritório de advocacia sendo investigado por lavagem de dinheiro. Quem lembra desse caso da Lava Jato que chegou no escritório do então advogado do Lula, Zanin? Fecomércio pagou 68 milhões a escritório que defende Lula. Levantamento da Receita Federal, que consta dos autos da Operação Jabuti, deflagrada hoje no Rio, mostra que Federação do Comércio do Rio de Janeiro pagou o total de 68 milhões ao escritório Teixeira Martins e Advogados, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ações penais e investigações referentes à Lava Jato. Jabuti descobriu um esquema de desvios de recursos por meio de emissões de serviços prestados a título de honorários advocatícios, segundo o Ministério Público Federal. Metade do valor do contrato de honorários da esposa do Alexandre de Moraes. Aí, então, um juiz chamado Bretas ordenou o bloqueio de 237 milhões em bens de Zanin, hoje ministro da Suprema Corte. Mas isso custou um preço muito caro para esse juiz. E todo mundo sabe qual foi o fim dele. CNJ condena Marcelo Bretas à aposentadoria compulsória por abusos na Lava Jato. Tudo porque ele determinou busca e apreensão no escritório do Zanin por suposta lavagem de dinheiro em contrato de honorários e determinou aquele bloqueio ali de 200 milhões. Essa discussão avançou de suposta utilização de escritórios de advocacia para contratos fictícios de honorários para lavagem de dinheiro. E a OAB decidiu que a advocacia não se submete à lei de lavagem. Os conselheiros mantiveram decisão de 2012, quando o órgão especial da OAB aprovou o parecer no sentido de que a lei de lavagem de dinheiro não se aplica a advogados. Eu lembro muito bem dessa discussão. Então vejam só, não é a primeira vez que há essa discussão de indícios da utilização de contrato de honorários advocatícios para lavagem de dinheiro. Isso existiu na Lava Jato, Zanin tomou busca, teve bens bloqueados, mas o juiz que teve essa coragem foi aposentado compulsoriamente após muita perseguição. Então a pergunta que fica é, será mesmo que vão conseguir investigar a esposa do Moraes? Será que ela vai comparecer à CPI? Será que vão conseguir a quebra de sigilo de dados telefônicos, fiscais e bancários? Embora eu já mostrei para vocês em outro vídeo que a decisão prevalecente no STF é de que CPI pode diretamente, independentemente de autorização judicial, quebrar sigilos de dados telefônicos, fiscais e bancários. Não precisa de autorização judicial. Agora, sendo a investigada a esposa do Moraes, será que o STF não vai mudar esse entendimento? Será que pau que bate em Chico vai bater em Francisco dessa vez? Parece que nós estamos vendo o mesmo filme de novo, mas agora o contrato não é de 68 milhões, como foi do Zanin. Agora é de 129 milhões. Meus parabéns a esse senador corajoso. Nós, brasileiros, esperamos que o Senado levante mesmo.
Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço. Tá simplesmente impossível de acompanhar a quantidade de escândalos desse governo. Falando sério, atrás do computador aqui ó, tem uma parede. Eu vou colocar ali uma daqueles quadros de escrever para poder fazer uma planilha de todos os escândalos, porque a gente acaba esquecendo. É tanto, vamos lá, Correios, Banco Master, INSS, aí tem o filho do Lula, tem a nora do Lula envolvido no superfaturamento do MEC, que ela recebeu a Polícia Federal na casa dela. Tem aquele que vai vir, que é o Maduro, quando ele delatar o financiamento do dinheiro de corrupção da Venezuela para os partidos de esquerda e para líderes de esquerda na América Latina. Então assim, já deu o quê? Já deu 6? Vou precisar dar uma planilha para colocar mais um escândalo, que é o do escândalo do IBGE. Gente, assim, há 2 anos a população brasileira está revoltada com a mentira escancarada que o IBGE solta. O IBGE falando que o Brasil está 1000 maravilhas. Todo mundo está empregado, empregabilidade plena, PIB crescendo mais que o da China. Então é uma loucura. Mas a gente vive, a gente sai na rua, a gente vai no supermercado, a gente paga boleto. E a gente fala, não, tá errado isso aí, cara. O IBGE é o mesmo IBGE que colocou o mapa do Brasil ao contrário. Ao contrário. Então vamos lá. Olha essa matéria que saiu agora. Isso porque o IBGE vai soltar o novo PIB agora, em 3 de março. Rita Mundim, que é a nossa comentarista economista. Rita, é importante colocar aqui a relevância do IBGE, da credibilidade do IBGE, da independência do IBGE, e o IBGE vem sofrendo uma crise de imagem desde que Márcio Pochmann, um economista muito ligado ao Partido dos Trabalhadores... Um militante, tá? Um militante, assim, absurdamente esquizofrênico. Identificado com a esquerda brasileira, assumiu o IBGE e agora a crise envolvendo o cálculo do PIB. Pois é, Thaís. Boa noite. O que está acontecendo? Desde 2024, né, o IBGE, através dos seus técnicos, eles fizeram uma carta colocando a preocupação com os destinos de um órgão que é responsável pelas estatísticas do país. E não tem como a gente não traçar um paralelo de novo, né? Quando a gente vê Donald Trump, ele teve 2 crises grandes com órgãos públicos nos Estados Unidos. Foi exatamente em cima do cálculo da taxa de desemprego, né? Que era um órgão de estatística, e o Banco Central. E o Brasil tem vivido isso, essa politização de instituições técnicas. E nessa época, em 2024, a Rebeca Palles, que era a coordenadora responsável pelas contas nacionais, ela assinou essa carta. E vários ex-presidentes do IBGE endossaram os técnicos, exatamente alertando para o lado técnico, que não poderia ser contaminado pelo lado político. E agora, né, às vésperas... Ela está educadamente falando da questão da fabricação, da forjação de estatísticas para favorecer o Lula, tá? Aos 45 minutos do segundo tempo, para a divulgação do PIB, a divulgação está prevista para o dia 3 de março, no dia 19 de janeiro, assim, uma segunda-feira, como quem não quer nada, a servidora é exonerada e ela é seguida por outros técnicos, gerentes e coordenadores. A servidora que denunciou, tá, esse esquema de adulteração de dados. O coordenador da área de bens e serviços também ele pediu demissão, o Cristiano Martins. E depois foi a vez da Cláudia Dionísio e da Amanda Tavares. A Cláudia Dionísio, ela é responsável pelas contas trimestrais, quer dizer, são todos ali do mesmo núcleo, a Amanda, a Cláudia e a Rebeca. Que é o núcleo do PIB, tá? De fazer o relatório do PIB. Então, um órgão técnico ficar órfão de profissionais. Há anos cuidando disso, a Rebeca tinha 11 anos no cargo. Então, era uma pessoa extremamente qualificada e preparada para exercer o cargo que ela exercia. E quem foi para o lugar é exatamente esse técnico do IBGE da área de pesquisa, que é o Ricardo Moraes. Não, você está de brincadeira. Tem que ter Moraes no nome ainda? É parente do Alexandre de Moraes? O que nós vamos ver daqui para frente, eu acho que na medida em que for se aproximando a data da divulgação do PIB, e principalmente dependendo dos números, a gente pode ter
perda de credibilidade. Mas, nos últimos 2 anos, o IBGE falando que o Brasil está às mil maravilhas, o IBGE vai perder mais credibilidade? Nós estamos vivendo isso hoje, por exemplo, com a indicação de Guilherme Mello. Então eu estou traçando esse paralelo e a gente viu no que deu nos Estados Unidos. Perda de credibilidade com consequências no mercado financeiro. Um instituto que há décadas vem sendo usado como uma fonte confiável de dados importantes, até mesmo para especulação de investimento, para empresas, para emprego, sequestrada, completamente sequestrada e transformada numa agência de publicidade do Lula. Gente, fala a verdade. O recorde de empregabilidade no Brasil, você está falando sério? Nós estamos falando que o PIB do Brasil está às mil maravilhas, a inflação está controlada. Gente, nós vamos no supermercado, a gente faz compra, a gente coloca no carrinho. Você percebe no final das compras que está totalmente... Um carrinho que antes custava R$ 1.500, hoje está custando R$ 2.000, R$ 2.200. E eles vêm falar que a inflação está de 4%, 4,6%. Está tudo mais caro. O IBGE se transformou numa agência de publicidade que forja documentos para favorecer o governo. O governo quer te convencer que você não passa fome. O governo quer te convencer que sua vida está melhor, mesmo tendo dobrado o número de moradores de rua, ou o valor do aluguel ter aumentado 10%. Gente, só para passar um dado que eu quero mostrar aqui agora, que o IBGE esconde. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês é o gráfico que mostra falência das empresas no Brasil. Você está vendo isso aqui? Esse gráfico? No ano passado, já foi recorde de 2.273. No ano de 2024, desculpa. Em 2025, foi mais do que o dobro. Foi para dos 5.280 empresas que faliram. Isso aqui é a fonte que é do FEComércio. No governo Bolsonaro, olha a queda. Até no ano de 2020, que veio a pandemia, olha, as empresas não faliram. Elas continuaram abertas, funcionando. Nós chegamos à mínima de 838 empresas falindo no ano de 2022. O governo assumiu 1.400, 2.200, 5.280. Se continuar dessa forma, nós teremos mais de 10 mil empresas fechando as portas. Como pode o emprego estar aumentando se as empresas estão falindo? Isso virou um caso patológico. O governo, ele já não... Vamos ser sinceros, antigamente o PT ele mentia, mas mentia de maneira sorrateira, ele não exagerava, ele sabia mentir. Talvez agora a realidade é tão destoante do que a imagem que eles tentam criar do Brasil, que a gente olha para isso e pensa que é piada. Sinceramente, a criminalidade explodiu. 26% do Brasil sob comando de facções criminosas. E vai o Lula falando que eles estão acabando com o crime organizado. Peraí, você não está vendo o povo morrendo na rua, não? O povo sendo assaltado. As pessoas voltaram a ser assaltadas. A gente voltou a ver vídeos todos os dias de pessoas sendo assaltadas nas ruas. Mas está tudo bem. Se o governo está falando, se o IBGE está falando que o Brasil está às mil maravilhas, quem é você para duvidar?